Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias, do ponto de vista de um cristão, procurando tirar também alguma lição que possa servir para nós, baseado naquilo que nós compreendemos ser a revelação de Deus. O tema da guerra na Ucrânia, evidentemente que continua a ser aquele que domina todas as informações. Temos uma invasão, uma agressão, sob uma alegada base histórica, a negação daquilo que é a independência de um país livre, o violar das suas fronteiras reconhecidas de forma internacional. Há uma violação de tudo aquilo que é o direito internacional por parte de uma nação sobre outra. As autoridades do Kremlin entendem que têm o direito de entrar dentro do território de uma outra nação, a Ucrânia no caso, levando armas de combate, levando morte e destruição e ainda usando a desculpa de que estão a fazer uma operação de paz. Nem sequer reconhecem a utilização da expressão invasão ou guerra. É evidente que os riscos que isto implica, não somente para o que está a acontecer, para a desgraça que estamos a ver, mas também para a possibilidade de escalar a ponto de uma guerra que possa implicar toda a Europa e eventualmente até o mundo, porque temos os Estados Unidos e a China como atores importantes neste cenário, ainda torna toda esta situação mais gravosa. Não há explicação aceitável. E evidentemente que a nossa primeira palavra tem que ser sempre uma palavra de condenação à violência. Como cristãos bíblicos, nós não podemos de forma nenhuma dizer de outra maneira. Mas, no meio deste contexto e diante de toda a informação que nós estamos a receber, também é importante nós lembrarmos outras coisas que teremos a tendência de esquecer, tendo em conta a força, maciça da informação que nós recebemos e o poder dos mídias que nos alcançam diariamente. Já foi dito muitas vezes, e provavelmente você já ouviu isto desde o início deste conflito, que a primeira vítima, a primeira baixa da guerra é a verdade. E sim, não há dúvida. A verdade vai desaparecendo no meio de tanta informação e contra-informação. Isso é comum em todas as guerras. Ter acesso a meios de comunicação é uma coisa muito importante, mesmo em contextos muito limitados, como, por exemplo, conflitos armados dentro da África, conflitos étnicos. Vemos que as guerrilhas gostam de ocupar estações de rádio para poder, a partir daí, transmitir a sua versão dos acontecimentos, porque sabem, ou já perceberam, o quão importante é conseguir chegar às pessoas com algum tipo de notícia. E nós estamos a ser massacrados, entre aspas, com tanta informação a respeito daquilo que se passa na Ucrânia, praticamente ao minuto, não é? Há emissários enviados dos rádios, das televisões, dos jornais, em tudo quanto é lugar, em todas as cidades, dando-nos informação com imagens ao vivo do que está a acontecer. Praticamente quase que estamos a assistir a guerra ao vivo, como já assistimos outras no início deste século e mesmo no fim do século passado. É o que nós temos hoje em dia. Mas se pararmos para pensar só um bocadinho e olharmos para a realidade do mundo como um todo, se calhar vamos perceber que as coisas não são tão simples assim. Por exemplo, houve a guerra na Jugoslávia, a antiga Jugoslávia se desmembrou numa guerra civil, étnica, em que houve genocídio em massa. E havia informação nos telejornais, mas aparecia no fim do jornal, era parte das notícias internacionais, era dado uma notinha de 3 ou 5 minutos e nada mais do que isto. Não houve nenhuma movimentação internacional por causa desta situação, ou foi muito pequena. Quando a Rússia invadiu a Geórgia, ou quando tomou a Crimeia, as informações praticamente não chegaram a nós. Temos que lembrar que o Afeganistão foi, nas últimas décadas, palco de invasões da União Soviética e dos Estados Unidos da América. E também não vimos uma movimentação internacional para condenar tudo o que estava a acontecer e fazer com que fosse dado um apoio significativo a estas nações. E por falar em Afeganistão, como é que está a situação lá agora? Como é que está o povo sob a dominação dos Talibã? A informação que chega, a pouca que vamos conseguindo ouvir, fala sobre fome em larga escala, fala sobre uma supressão das liberdades de forma absoluta, mas de repente isso não é mais notícia para ninguém. Por que é que não se fala sobre o genocídio no sul do Sudão, em que os poderosos que seguem a religião muçulmana do norte têm massacrado populações inteiras
que são, pelo menos nominalmente cristãs no Sul. Não se fala. Porque não se discute de uma forma mais clara e evidente e não há uma intervenção internacional, ocidental, clara contra a China a propósito da forma como estão a tratar as minorias uigures no leste do seu país. Sabemos de campos de concentração, há imagens concretas de campos de concentração em que os uigures são tratados de forma simplesmente inaceitável. É impressionante como é que um povo inteiro pode estar a ser subjugado e o Ocidente tem informação a respeito disto. Não é dizer que nós não temos, simplesmente nós preferimos não falar sobre isto, porque não interessa complicar a situação com a China por ser uma grande potência económica internacional. A guerra vai continuar e nós vamos continuar a ouvir as informações só de um lado, porque, no entretanto, a censura, e não podemos chamá-la de outra maneira, a censura dos mídias ocidentais cancelou e proibiu qualquer tipo de informação vinda da Rússia. Nós podemos até dizer que a informação que vem de lá enfim, é dada apenas pela perspectiva deles. Ela tem um conteúdo ideológico e justificativo, mas qual é a informação que não tem? O fato é que quando nós censuramos os meios de comunicação russos, nós deixamos de ouvir um dos lados da história. Sim, a Ucrânia está a ser violada e precisa ser ajudada, e o que está a acontecer é inaceitável. Mas, sim, é verdade, muitos dos governos que têm passado pela Ucrânia têm sido governos corruptos. Sim, é verdade, há batalhões inteiros dentro do exército ucraniano que têm uma tendência claramente neonazi, e isso está patente, não se trata de uma informação escondida, isto é conhecido. Sim, tem havido um conflito constante em termos de lideranças do país pró ou contra a Rússia. Sim, é verdade, há parte da população ucraniana que é favorável à Rússia e que se calhar preferia fazer parte da Rússia do que da Ucrânia. Isto são verdades, não é uma questão de nós estarmos a camuflar as coisas, mas a partir do momento em que existe censura, estas informações não podem chegar aqui. Mas quando nós fazemos censura às informações russas, estamos a fazer o mesmo que os outros fizeram. Ou seja, nós estamos a agir exatamente como aqueles que nós chamamos de maus, aqueles que nós classificamos de errados. O Facebook e o Instagram informaram que iriam aceitar conteúdo que falasse a favor da violência contra a Rússia. E a pergunta é, eles censuraram discursos feitos por Donald Trump, mas agora vão permitir que sejam feitos discursos de linguagem de ódio contra a Rússia. Porquê? É natural, há uma contra-resposta do lado de lá e tudo aquilo que diz respeito àquele grupo mediático está a ser cancelado na Rússia. Nós estamos a nos tornar aquilo que nós condenamos. Biblicamente nós lembramos de Jeroboão. Jeroboão era um chefe de equipa de trabalhos forçados no tempo do rei Salomão. Ele fez parte daquilo que era uma espécie de movimento sindical, reclamando contra o rei as condições de trabalho. Ele tinha razão nas queixas que fazia. Ele tinha razão naquilo que ele dizia que o rei Salomão estava a fazer de errado. E Deus permitiu que Jeroboão se tornasse rei. Quando Salomão morreu, ele vai ser aquele que o povo do norte vai escolher para ser o seu rei na formação de um novo rei no reino de Israel, enquanto que o filho de Salomão fica só com 2 tribos no sul e a capital em Jerusalém. Mas, pouco depois, nós vamos ver Jeroboão fazendo exatamente o mesmo que ele condenava em Salomão e ainda pior. Se nós vamos nos tornar aquilo que combatemos, se ao combater nós classificamos de maligno, mas depois nos comportamos exatamente como um maligno, alguma coisa está seriamente errada. Cristãos são seguidores de Jesus, que têm que ser mansos e humildes, pelo menos é assim que a palavra diz. Isso não significa ser fracos, pelo contrário, significa ser fortes, mas conseguir reagir de forma correta. O Senhor nos ensinou que nós devemos amar até os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, devolver bem àqueles que nos fazem mal. Isto é completamente diferente de agir exatamente igual àqueles que nós classificamos como maus. Que esta guerra não venha a nos levar a cair no erro de ser iguais àqueles que nós condenamos.